Semana passada eu falei sobre como que o consumo de carne afeta o espírito. Ficou faltando falar sobre como que a indústria da carne afeta o nosso planeta. Primeiro eu serei abrangente, para depois ser específico, tá bom? Hoje, o que o mundo produz de alimentos já é suficiente para alimentar todos os habitantes da Terra. Alguns estudos mostram que até os mosquitinhos estão se alimentando. Alguns estudos mostram que é suficiente alimentar 12 bilhões de habitantes. Nós somos mais ou menos 8, 9. Todo ano existe um relatório chamado O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo. Pesquisa aí, você vai achar esse estudo aí. Curiosamente, ao mesmo tempo em que existe alimentação para todos, em média, a cada 4 segundos, alguém perde a vida por conta da fome. Só até agora nesse vídeo, mais ou menos umas 15 pessoas já perderam a vida. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. E essa quantidade seria suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas por ano. Agora ser específico, focando na produção da carne. Você sabia que a cada segundo uma área equivalente a um campo de futebol é desmatada ao redor do mundo para criar pasto ou para plantar grãos que alimentarão o gado? Isso em um único dia representa cerca de 100 espécies animais e vegetais que se perdem. Falando em campo de futebol, um campo e meio de futebol produz cerca de 170 quilos de carne. Porém, ficou forte aqui. Porém, se em vez de carne fossem produzidos alimentos, seria possível produzir cerca de 16.500 quilos de alimentos, ou seja, 100 vezes mais. Agora falando sobre a água necessária aos animais. Para cultivar 1 kg de milho, por exemplo, é necessário 1.500 litros de água. Já 1 kg de carne utilizou 15.000 litros de água, ou seja, 10 vezes mais. Sabe aquele hambúrguer que você come no final de semana? Pois é, um hamburguinho de 110 gramas. Para a produção foram necessários 2.500 litros de água. Lembra daquele comercial que fala para nós economizarmos água em casa? Tá certo, precisamos economizar. Mas saca só, apenas 5% do consumo de água mundial é doméstico. 55% vai para a pecuária. Deixando de falar o quanto os animais bebem, agora a gente vai para o quanto os animais comem. Mais da metade da plantação do mundo vai para alimentar os animais. Por que não poderia vir para os humanos? Vamos falar então sobre os resíduos. Uma fazenda com 2.500 vacas produz lixo equivalente a uma cidade com 411.000 habitantes. É como se uma vaca sozinha produzisse o lixo equivalente a 165 pessoas. Só nos Estados Unidos, 53 toneladas de fezes animais são despejadas nos oceanos a cada segundo.
E a produção de carne no mundo emite o mesmo volume de gases do efeito estufa do que todos os carros, caminhões, aviões e navios somados no planeta. E em relação à violência humana, existe alguma conexão? Oxe, isso existe. Em 1997, 25 anos atrás, a revista norte-americana Society and Animals revelou que em cidades onde se instalam matadouros, o número de crimes cruéis e violência doméstica aumenta. E no Brasil, temos pesquisa também. O nome do rapaz que fez essa pesquisa é Robes Nassar. Ele é, não sei se continua, mas ele era na época, um tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental de São Paulo. E ele investiga esse tema com profundidade. E ele colocou isso em um livro que ele publicou, chamado Maus Tratos Animais e Violência contra Pessoas. E nesse livro, ele mostra a correlação entre violência contra os animais e violência contra os humanos. Existe uma correlação. E aí você está se perguntando assim, talvez, como assim violência contra animais? Bom, você já pesquisou sobre os matadouros? Se você já pesquisou, você percebeu que a grande maioria, quase todos, é extremamente cruel com os animais, do início ao final da vida. Para quem quer ver um pouquinho mais sobre isso, pesquisa um documentário, assiste um documentário chamado Cowspiracy, C-O-W-S-P-I-R-A-C-Y, cal de vaca, né? E que esse documentário ele fala sobre os maus tratos com as vacas, com os porcos, com as galinhas. É de ficar inconformado como que o ser humano é capaz de fazer isso. Bom, talvez a gente possa ir consumindo cada vez um pouquinho menos dessas carnes, de qualquer animal. Até que um dia a gente chegue numa equação equilibrada, tanto para nós, humanos, quanto para eles, os animais.